a melhor decisão que eu já fiz esse ano foi parar de viver em função das atividades domésticas e começar a desfrutar da minha casa. Eu já fui aquela pessoa que perdia o final de semana limpando cada canto da casa, fazendo aquela faxina e não aproveitava nada, porque eu passava o final de semana todo fazendo isso e aí iniciava na segunda-feira, ia trabalhar, enfim. Era um ciclo sem fim, porque quem limpa a casa, quem é dona de casa sabe que a gente limpa hoje e amanhã já tá sujo novamente. Então era um ciclo sem fim, eu vivia nesse ciclo sem fim. E eu percebi que isso não estava me fazendo bem. Além do que, quando eu estava indo limpar a minha casa, eu tinha um sentimento ruim, sabe? Não era uma coisa boa pra mim, não era uma coisa prazerosa pra mim. Eu fazia aquilo realmente com pesar, sabe? Tipo, ai, de novo, e que saco. Eu reclamava muito quando eu tava limpando ali a casa. E isso não é uma coisa legal, não é um sentimento legal da gente cultivar. E eu acredito muito que quanto mais a gente cuida das coisas, mais Deus nos abençoa, então eu precisava ter um sentimento melhor na hora de cuidar da minha casa. E foi aí que eu tomei 5 atitudes, eu fiz 5 passos que eu quero compartilhar com você para eu parar de viver em função das atividades domésticas e começar a desfrutar da minha casa e ter mais prazer também ao limpar, ao organizar a minha casa, e eu vou compartilhar com você hoje. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma rotina. Então, sabendo que eu trabalho fora, eu sei que eu não tenho muito tempo para fazer faxinas, né, ou separar por cômodos, eu não tinha esse tempo todo. Então, o que eu fiz? Eu colocava uma meta no meu plano, colocava uma meta para fazer a limpeza. Então, por exemplo, se eu quisesse limpar a geladeira, eu botava ali, a meta daquela semana é limpar a geladeira. Na outra semana, a meta dessa semana é lavar o banheiro. Meu banheiro tem o box até o teto. É um banheiro que não é muito grande, porque é um banheiro de apartamento, então dá um pouquinho mais de trabalho para limpar. Outra coisa também, eu preciso organizar o meu armário, limpar o meu armário, que é um armário bem grande. Então eu precisaria ter um esforço um pouco maior. Então eu comecei a fazer pequenas coisas durante a semana para que eu pudesse ter a minha casa limpa e não ficar o final de semana todo em função da casa. Porque imagina só, eu trabalhar a semana inteira, aí chega no sábado e no domingo eu quero lavar o banheiro, eu quero lavar a geladeira, limpar o meu armário, eu quero limpar o meu guarda-roupa, eu quero fazer toda aquela faxina, né? Tirar a pó da sanca, enfim, é muita coisa que a gente tem pra fazer. Então eu preferi fazer dessa forma, porque aí eu teria mais tempo para fazer as coisas de casa com calma e não ficar correndo, esbaforada, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu coloco isso como prioridade, eu coloco assim, olha, essa é a prioridade máxima da casa. Então, por exemplo, essa semana que passou, a minha prioridade foi limpar a geladeira. Então, eu limpei a geladeira e eu limpei na terça-feira, então eu consegui cumprir essa meta. E aí é claro que ao longo dos dias a gente vai mantendo a casa, né? Passando ali um aspirador, passando um pano, mantendo, sabe? Nada de fazer faxina, porque o alvo daquela semana era limpar a geladeira e eu concluí com muito êxito. O que eu também gosto de fazer é colocar no planejamento atividades simples da casa, como por exemplo, tirar o pó do rack, coisa simples, sabe? Então eu sei que na segunda-feira eu preciso tirar o pó do rack, eu preciso aspirar, todos os dias eu recolho o lixo, não deixo o lixo ficar acumulado. Então são pequenos hábitos que a gente pode ir fazendo no nosso planejamento, que a gente faz com que durante a semana a nossa casa esteja limpa e organizada. Isso faz com que a gente consiga aproveitar muito mais aí a nossa casa, nosso final de semana e não viver em função da casa. Eu comecei a fazer isso e realmente mudou muito, muito mesmo. Essa semana foi a semana da geladeira, semana passada foi o box. E o meu banheiro, ele é branco, então é muito trabalhoso pra limpar, pra lavar, porque tem que ficar esfregando, tem que limpar os rejuntes, enfim, banheiro branco é lindo, mas dá um trabalhinho. Então, eu acho que essa é uma coisa muito bacana que você consegue colocar em prática, e só de você já colocar isso em prática, você já vai perceber que realmente vale a pena. A segunda coisa que eu fiz foi ter equipamentos e utensílios que ajudam na otimização do tempo.
Tá, aqui em casa eu tenho uma máquina de lavar, que ela é uma máquina lave-seca, e ela tem uma função de programação. Então, por exemplo, antes de eu sair para o trabalho, eu coloco todas as roupas que eu vou lavar. Então, eu separo, obviamente, né, separo ali as coloridas, as pretas, eu coloco as coloridas para lavar ou as pretas, e eu programo a máquina para terminar o ciclo de lavagem, para bater, né, esse tempo de lavagem junto com o tempo em que eu chego em casa. Então, se eu chego em casa, por exemplo, 3 horas da tarde, quando eu chegar, a minha máquina já vai ter terminado o ciclo de lavagem e aí eu só abro e estendo a roupa. Isso me facilita muito, porque eu não perco tempo, sabe? Eu não perco tempo. Ao invés de eu fazer a atividade de pegar a roupa e colocar na máquina, enfim, eu já fiz isso. Aí é só eu estender. Pode parecer simples, e na verdade é simples, mas isso faz com que você ganhe tempo, porque quando você chega do trabalho, quando você chega da atividade que você está fazendo fora de casa, é só você simplesmente abrir a máquina e estender. E aí, se você quiser lavar mais roupas, é só você colocar mais roupas para lavar enquanto você vai fazendo outras atividades da casa, porque uma maquinada ali já está lavada. Isso facilita muito, eu sempre faço isso, eu adoro essa função da máquina. Inclusive, eu comprei essa máquina tem um pouco mais de um ano, e eu comecei recentemente a fazer essa programação. E eu estou apaixonada, porque eu chego em casa, e aí eu abro aqui a porta do apartamento e vem aquele cheiro maravilhoso. Aqui eu uso o amaciante e sabão líquido de lavanda, aí vem aquele cheiro maravilhoso de roupinha limpa, e eu só abro e estendo, é maravilhoso. Outro utensílio também que eu não abro mão é o aspirador. Então, usar o aspirador, além de economizar o meu tempo, porque eu só pego, ligo ali na tomada e vou aspirando a casa inteira. O aspirador que eu tenho, ele tem um fio bem longo, então eu coloco numa tomada que fica bem no centro aqui do apartamento e eu consigo levar o meu aspirador para todos os quartos, para toda a casa, né, para todo apartamento aqui e consigo limpar. Sem contar que o aspirador, ele já aspira sujeira, então eu não preciso, por exemplo, ir lá fora na lavanderia, pegar uma vassoura, pegar a pá, sabe? Depois terminar de varrer, botar na pá, pegar a pá, levar no lixo. Isso são pequenas coisas que parecem pequenas e na verdade são, mas que faz você economizar seu tempo. Então você só liga o aspirador e aspira a sua casa. É fantástico. Inclusive, uma das coisas que eu quero adquirir para o próximo ano é aquele robô aspirador, para que daí eu consigo deixar ele programando também, limpando aqui, aspirando a casa enquanto eu estou no trabalho. Aí eu chego aqui e a casa já vai estar limpinha. Inclusive tem até o robô aspirador que ele aspira e passa pano. É o meu sonho. Eu acho que, se Deus quiser, o ano que vem eu compro um para poder me ajudar. Pode ser sim que eu seja uma dona de casa Nutella, mas isso facilita a minha limpeza da casa, a minha organização. E tudo que facilita a minha limpeza da casa me faz ganhar tempo. E sabe, ganhar tempo é dinheiro. E sem contar que quando você tem mais tempo, você consegue aproveitar melhor. Às vezes, aproveitar melhor os momentos com seus filhos, com seu marido, com seu parceiro, fazer outras coisas, cuidar de você. Tudo isso que você fizer, essas pequenas trocas, esses pequenos ajustes que você fizer, você vai perceber que você não vai ganhar só tempo, sabe? Você vai ganhar qualidade de tempo, e eu acho que isso é muito importante. A terceira coisa que eu fiz aqui pra casa foi comprar potes, aqueles potes organizadores. Quando eu chego das compras aqui de casa, eu já limpo tudo, já higienizo, frutas que eu preciso picar e deixar na geladeira, como mamão, melão, melancia, eu já deixo tudo picadinho, coloco na geladeira. Carnes que eu preciso congelar, eu já deixo tudo congeladinho. Compra aqueles saquinhos também, que facilita muito, né? Você faz ali as porções de carne e frango, né? Enfim, as proteínas que você comprar aí, você coloca no saquinho e congela, porque assim você também vai otimizar o seu tempo na hora de você consumir esses alimentos e de preparar esses alimentos, e sem contar que você vai evitar o desperdício. Gente, aqui eu congelo tudo. Eu pego vagem, cenoura, batata, pico tudo picadinho, sabe? E faço tipo seleta, coloco no potinho e deixo no freezer. Esses dias eu fiz também beterraba, eu cortei a beterraba, deixei congeladinha, e assim, quando eu quis comer salada de beterraba, que eu amo, eu só peguei ali, coloquei ali pra cozinhar, e a minha salada de beterraba estava ali prontinha. Não precisei pegar a beterraba, descascar a beterraba, sabe? Todo o processo eu não precisei fazer. Era simplesmente eu pegar ali, já tava picadinho, colocar pra ferver e
pronto. E aí depois eu só fiz a minha salada e pude aproveitá-la. Isso é otimização de tempo, é você pensar de forma inteligente. Então, na hora que você for fazer as compras do mercado, já separa aí um tempo para isso, sabe? Não só joga as coisas no armário, não, deixa tudo organizadinho para facilitar o teu consumo, para facilitar o teu processo. Isso vai fazer com que você também economize tempo e não passe tanto o seu tempo preparando comida, não passe tanto o seu tempo aí na cozinha. A quarta coisa que eu fiz foi parar de querer fazer tudo sozinha. Eu tenho uma metodologia, não sei se essa é a palavra, mas eu gosto das coisas feitas do meu jeito. Eu acho que quando a gente limpa a casa, por mais que outra pessoa se esforce para limpar, parece que não vai estar limpa, não vai estar limpo como é quando a gente limpa, sabe? Então eu tô aprendendo a dividir isso, sabe? Eu sei que a minha filha, meu marido não vão limpar como eu, não vão arrumar a cama como eu, mas eles precisam também ajudar em casa. Então, essa é uma coisa que você precisa também fazer. Nem todos vão saber limpar como você limpa, mas você precisa delegar isso. Até porque, se você tem filhos, é importantíssimo que os seus filhos também saibam fazer as coisas, porque senão a gente vai criar adultos que são frágeis, adultos que não sabem fazer as coisas, adultos que vão sempre precisar de outra pessoa, sabe? Que não sabem resolver as coisas, que não sabem fritar um ovo. Gente, isso é inadmissível, sabe? Então, a minha filha tem 9 anos de idade e agora eu estou deixando ela fazendo mais coisas. Antes ela fazia coisas pequenas, coisas simples, agora eu já tô deixando ela fazer mais coisas. Eu sei que não vai ficar limpo, obviamente, como eu limparia, mas eu preciso que ela aprenda isso. Outra coisa que eu também faço é, por exemplo, eu fiz o almoço. Olha, agora a louça é com você, meu amor. E ele vai lavar. Não importa que hora seja, mas ele vai lavar aquela louça. Tá? Então é importante que você também faça isso. Se você mora com outras pessoas, não leve a casa toda pra você, sabe? Porque senão isso vai se tornar um fardo, vai se tornar pesado, uma tarefa pesada. E a nossa casa, o nosso lar, ele deve, tudo que a gente for fazer que envolva a nossa família, a nossa casa, precisa ser feito com muito amor, com muita dedicação. Não deve ser feita com um sentimento difícil, sabe? Aquele sentimento ruim de, ai, eu sou uma escrava, ai, sabe? Não, não é isso. Então é importante que você divida as tarefas com o seu cônjuge, com os seus filhos, para que eles também participem ali das tarefas de casa. Isso vai fazer com que os seus filhos também cresçam aí sem que eles entendam, sabe? Porque a vida não é fácil, a vida não é moleza. Se você facilitar demais para os seus filhos hoje, eles vão pagar caro no futuro, porque no futuro, quando as crianças crescerem, não vai ter pessoas que vão fazer por elas. Então a gente precisa aprender a deixar as nossas crianças limparem a casa, passar um aspirador, passar um pano. A minha filha não gosta, às vezes ela faz emburrada, mas ela faz, ela está aprendendo e isso é importante para ela. E para mim, também, porque daí eu consigo aproveitar mais ainda um tempinho, porque daí cada um faz uma coisinha ali, todo mundo se ajuda e depois que a casa tá limpa, todo mundo aproveita a casa limpinha e cheirosa. E por último, a última coisa que eu gosto muito de fazer é ter a rotina dos 15 minutos. O que é a rotina dos 15 minutos? Então, antes de eu dormir, eu venho aqui na sala, eu vou na cozinha e eu vejo o que eu preciso fazer para no próximo dia, né, para no dia seguinte, tá tudo organizado. Então, às vezes pode ser que tenha um sapato espalhado, uma xuxinha de cabelo jogada num lugar errado, às vezes respingou, sei lá, caiu alguma coisa no chão, eu já passo um paninho ali limpo, né, pego um papel toalha e limpo. A regrinha dos 15 minutos é você, nada mais é do que você, por exemplo, pegar uma coisa que tá fora do lugar e colocar no lugar de volta. Se tiver ali uma sujeirinha no chão, você pega e já joga no lixo. É a regrinha dos 15 minutos para você manter a casa limpa, para no outro dia, quando você acordar, essa casa está ali organizada. A regrinha dos 15 minutos não é de fato você limpar a casa, tá? Eu vi uma dica no TikTok disso. Não é limpar a casa, é realmente só organizar. Colocar as coisas em ordem para que você acorde no outro dia com a casa em ordem. Porque quando a gente acorda e vê a casa ali em ordem, isso traz pra gente um sentimento de paz, isso é muito bom, sabe? Traz um sentimento de ordem e isso é importante pra nós. Então essa é a regrinha dos 15 minutos, que é você colocar todas as coisas no lugar. E eu estou fazendo isso por aqui também para deixar a casa
cleanzinha, ó, preparada para o próximo dia. Bom, é isso que eu faço para não ficar mais refém da minha casa, mas sim aproveitar, desfrutar da minha casa com a minha família na melhor companhia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo, tchau, tchau!